capacitação, uma capacitação muito especial, uma capacitação de currículo. Eu lembro que quando eu tive essa capacitação, sério, gente, foi muito cirúrgico para mim. Eu acho que para a maioria das pessoas que estiveram presentes, né, a nossa maravilhosa Carol. Para quem não conhece a Carol ela foi diretora antes da Bel, que era minha diretora nesse último período. E já me perdi, amigo. Acho que foi final de 2021, em agosto de 2021, até fevereiro, né, de 2022. E aí a Carol hoje está no sexto período, a gente cursa algumas matérias juntos, se bem que em relações internacionais a gente está sempre esbarrando, né, com a galera. E é isso, dando uma introduçãozinha aqui e espero que vocês aproveitem essa capacitação, porque olha, a gente é muito especial, me ajudou muito, até em questão de estágio mesmo. E é isso, gente. Pode começar, amiga. Muito obrigada, Evelyn. Boa noite, gente. Um prazer ver vocês. Alguns aqui eu já conheço, mas para quem não, eu ainda não conheço, meu nome é Carol e, obviamente, eu faço relações internacionais com vocês. Como a Evelyn explicou, eu já estive aqui na Argos, fui consultora de gestão de pessoas, depois diretora. Tudo entre... Fiquei de fevereiro de 2021 a março de 2022 aqui, e é um prazer voltar para fazer essa capacitação pela terceira ou quarta vez, já perdi as contas. Antes da gente começar, eu quero perguntar para vocês quem aqui está procurando estágio no momento e está se candidatando. Pode levantar essa mãozinha virtual aqui do Meet. Ok. E Anne, você quer contar um pouquinho, tipo, se você tem dificuldade se você está tendo dificuldade para passar pelas etapas do processo seletivo depois do currículo? Tipo, se o teu currículo está conseguindo fazer você passar para a próxima etapa. Então, boa noite. É que assim, eu já trabalho, então eu não tenho, tipo, essa, tipo, vamos dizer, necessidade mesmo agora de fazer um estágio. Eu vou aplicando assim, tipo, acho isso aqui interessante, acho isso aqui interessante. Em alguns foi mais pra frente, outros não. Eu diria que tá de boas, assim. Eu acho que se eu tivesse, tipo, muita pressa, alguma coisa assim, talvez fosse pior. Mas como eu tô tranquila, eu acabo nem me atentando tanto a isso, sabe? Maneiro. E quem já está estagiando? Pode levantar a mãozinha virtual também. E, gente, ninguém estagiando, ninguém querendo estágio. Mercado de trabalho é chato mesmo, né? Mas, assim, compartilha um pouco. Se você, tipo, esse não é o momento para procurar o estágio, vocês estão tentando um novo projeto, um outro projeto, não sei. Pode falar, Dara. Então, na verdade, primeiro tem o ponto, né, que ainda, graças a Deus, eu não tenho necessidade de procurar um estágio, assim, sobretudo um estágio remunerado. Mas eu tenho vontade de começar a estagiar logo, só que eu sinto que, assim, se eu entrasse no mercado de trabalho, tipo, agora, eu entraria completamente desorientada, completamente perdida. Então, isso, assim, foi um dos motivos pelo qual eu vim atrás, né? Foi atrás do processo seletivo da Argos. Porque, assim, eu sei que aqui eu vou ter, tipo, uma orientação, assim, que vai me preparar melhor do que se eu entrasse, tipo assim, de cara. E é uma das coisas que eu tenho reparado sobre o processo seletivo, né? Tipo assim, mesmo antes de entrar de fato na Argos, já tem muita coisa que eu aprendi durante esse processo seletivo que antes eu achava que, tipo assim, eu não ia aprender até de fato entrar no mercado de trabalho, entendeu? Então, assim, é mais ou menos, né, por essa questão de estar meio com medo de chegar, tipo, toda desorientada, assim. Tipo, quando eu mandei currículos para Argos, aquilo ali foi, assim, vozes da minha cabeça, entendeu? Isso aqui parece legal e é isso. E, assim, as meninas de GP ajudaram e tal, fizeram, enfim, as sugestões, as críticas ao currículo, etc. Ajudou bastante. Perfeito, Dara. Vocês também, a maioria das pessoas aqui devem estar entre o primeiro e o terceiro período, né? Tipo, maneiro. Então, vamos começar a apresentação, galera. É focado em como mandar bem no currículo, mas a gente pode conversar sobre dinâmica em grupo e entrevista individual também. E aí, quando vocês começarem a se candidatar para o processo seletivo, vocês já estarão preparados. E, Dara, isso que você falou muito certo, assim, quando eu comecei a me candidatar para estágio,
o ponto forte do meu currículo era a empresa júnior, entendeu? E, tipo, toda entrevista que eu passava, os caras perguntavam da empresa júnior que eu fazia lá, quais desafios eu tinha enfrentado, o que eu aprendi. Então, assim, é muito real isso. Quando vocês estiverem vendo a tela, vocês deem um alô, por favor. Estamos dando já, amiga. Tá? Ah, tá bom. Então, bora lá, gente, como mandar bem no currículo. Em primeiro lugar, o que é um currículo? Um currículo, eu costumava chamar de documento, né? Tipo, tem que atualizar aqui. Mas é um arquivo, uma ficha, onde você reúne ali suas experiências acadêmicas e profissionais para apresentar aquilo perante uma empresa com o objetivo de você ser admitido. Dentro de um processo seletivo, por exemplo, um processo seletivo grande como a Ambev, você vai estar concorrendo com milhares e milhares de pessoas de todo o Brasil. Então, é muito importante que o teu currículo não seja mais um no meio da multidão, porque aí, tipo, você não vai para frente. E antes da gente começar a elaboração do currículo em si, tem 2 conselhos muito importantes para dar. O primeiro é pense com a cabeça do recrutador e facilite a vida dele. Como assim? Não inventa muita coisa no currículo, entendeu? Eu já vi currículo, tipo, que todas as sessões estavam em cima da experiência. A experiência, que é o mais importante do teu currículo, estava lá embaixo, entendeu? Um recrutador leva de 6 a 10 segundos para decidir se o teu currículo é ou não válido para você passar para a próxima etapa. Então, ele sabe exatamente onde tem que bater o olho para ter essa resposta. Se o teu currículo não está na ordem que ele espera, tipo, você só vai cansar o cara, entendeu? Então, não tente inovar do jeito errado, digamos assim. E aqui é currículo bom, é currículo personalizado. Como assim? A gente vai conversar. Desculpa, gente. A gente vai conversar sobre isso mais para frente, mas tenha várias versões do seu currículo. Porque quando o recrutador pegar ele tem que ver que aquele currículo foi feito para a vaga dele e não para qualquer outra vaga. Primeira parte: informações pessoais e contato. O que deve conter nessa seção do seu currículo? Nome completo, e-mail, celular, cidade e estado e LinkedIn, de preferência com o hiperlink para ele poder clicar e ir para o teu perfil. E claro, né, gente, é só uma opção de e-mail e uma opção de telefone. O cara não pode ficar em dúvida como ele tem que entrar em contato com você. O que não colocar? Endereço completo, estado civil, idade, RG e CPF. Primeiro, porque isso não vai agregar nada. Se você for contratado, eles vão pedir todas essas informações, elas não são importantes nessa etapa. E segundo, porque é dado sensível. Você estaria se expondo desnecessariamente e nem as empresas iam gostar de guardar esse tipo de dado, né? Porque hoje em dia a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, tipo, não é legal. E foto e pretensão salarial só se a vaga pedir. Se não pedir, você não coloca. Aqui, objetivo e resumo. Dentro do seu objetivo, você tem que estar falando por que você está enviando aquele currículo. E aí, volta naquela parada que a gente falou de currículo personalizado, né? Teu currículo não é para qualquer vaga. É para, por exemplo, Trade and Economic Intern na Embaixada do Reino Unido. Tá? O objetivo é uma forma de você deixar bem claro para o recrutador que você está falando com ele, não com qualquer outra empresa. Se você estiver falando de uma forma mais geral, por exemplo, um processo seletivo, é bem grande, que você pode ser alocado para diferentes áreas, ou então você está colocando o teu currículo num banco de talentos, você não especifica isso. Mas vamos lá, por que é importante o objetivo? Vocês já devem saber que hoje em dia muitas empresas usam de inteligência artificial nessa etapa. Sites como Goop, Kenobi, por exemplo. Então, muitas vezes você vai enviar o teu currículo e não vai ser um humano vendo, vai ser um robô. E como é que o robô vai saber que você pode passar para a próxima etapa do processo seletivo? Se o teu currículo conter as palavras-chave da vaga. Então, vamos lá. Como é que você sabe isso? Tipo,
Agora a dica, gente. Quando você estiver lá com o anúncio da vaga, lê ele completo e vai sublinhando, tipo, quais palavras eles vão destacando. Por exemplo, o valor da empresa é diversidade, pluralidade, inclusão. Então, provavelmente, eles vão falar isso quando eles estiverem apresentando a empresa no anúncio da vaga. Então, tipo, tenta meter isso no seu currículo de alguma forma. Ou, por exemplo, uma das atividades que você vai ter que fazer se você for para aquele estágio é atualizar a planilha com nota fiscal. Então, tipo, tenta meter isso em algum canto do seu currículo, entendeu? Para ele passar pelo robozinho. E aí, por isso que o objetivo é importante, né? Porque o site vai entender que você está se candidatando para aquela vaga, que é a palavra-chave mais importante do anúncio. E aqui o resumo, geralmente, é quando a gente faz uma síntese de tudo que está no nosso currículo, né? Eu gosto de dizer que o resumo é a sinopse e o currículo é o filme. Então, tenta sintetizar o máximo possível que está no teu currículo e também destacar ali o teu diferencial. Como, tipo, a maioria de nós não tem muita experiência, também não trouxe ainda muitos resultados pelo lugar que a gente passou, foca nas suas habilidades de comunicação e colaboração, tá? Aí, quando você já tiver mais experiência no mercado, você usa o teu resumo para falar dos teus resultados. E, gente, pode me interromper, tá? Se quiser tirar alguma dúvida. Aqui, educação. O que você deve colocar? Formações a nível superior, concluídas e correntes. No nosso caso, por exemplo, Relações Internacionais na UF e Mobilidade Internacional. O que você não precisa, não deve colocar? Graduação incompleta, porque você nunca vai ter o diploma daquilo. Então, tipo, né, o cara não vai te contratar porque você fez, por exemplo, economia, se você nunca vai ter o diploma de economia, sacou? Ensino médio. Eu geralmente não coloco, mas porque eu tive um ensino médio bem normal. Mas, por exemplo, se você fez muitas coisas no ensino médio, não sei, você foi líder de algum grupo, você organizou a formatura, ou então se você fez ensino médio no exterior, ou se você fez ensino médio aqui mesmo, mas foi uma daquelas escolas, tipo, que dá diploma tanto de português e inglês, você coloca. Mas, tipo, se for um ensino médio assim, comumzinho e tal, como o meu, não vai agregar muito, tá? E aqui um exemplo de como você pode colocar qual o tipo de graduação, então licenciatura, técnico ou bacharelado, no nosso caso é bacharelado, a instituição de ensino, curso e a previsão de formatura. A previsão de formatura é meio polêmico e eu já vi algumas pessoas falando para não colocar. Eu particularmente não gosto disso, tá? Porque se ele está lá pedindo formação entre, sei lá, agosto de 2022 e agosto de 2023, não adianta eu enganar para eu chegar lá no final do processo seletivo e dizer que eu não vou me formar nesse intervalo de tempo, entendeu? Então, tipo, eu sempre recomendo colocar para você já deixar claro qual é a tua situação. Aqui, experiência. O que você coloca aqui? Estágio, negócio próprio, empresa júnior. Então, por exemplo, se você vende brownie na universidade, se você ajuda seu tio na lojinha dele, você pode colocar tudo isso, tá? E aqui a experiência, que tá o pulo do gato, porque é onde você vai falar dos seus resultados. O que não deu certo, por exemplo, tentei fazer tal coisa, não deu certo. Você não descarta, tá? Quando a parada quando a parada não vai bem, você fala que deu errado, mas você apresenta isso como um aprendizado, tá? Porque aí também já mostra que você tem uma habilidade, por exemplo, de resolução de conflito, entendeu? Então, tipo, se você tentou, por exemplo, empreender, não deu certo, conta a tua experiência, conta o que você aprendeu com isso. Nem tudo que você vai apresentar é bom e vai ter resultados maravilhosos, tá? Mas, assim, é melhor fazer isso do que deixar essa parte em branco, tá? E aí, se você não tiver experiência, você vai ter outras coisas para investir. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Então, experiência. O que deu certo, você fala de resultado. O que deu errado, você fala de aprendizado.
e os dois vão mostrar coisas positivas a seu respeito. Aqui, gente, falando de resultados, e não, essa foto da rainha não é sensacionalismo, ela já está aqui desde o início, mas geralmente, quando a gente descreve as nossas experiências, a gente coloca tipo assim: organização de eventos, execução de projetos, atualização da planilha, contato com o cliente. O problema é que isso qualquer um faz. Você tem que mostrar o que você gerou fazendo isso. Então, por exemplo, no lugar de organização de eventos, você pode colocar, se for, né, no seu caso, fui responsável pela organização e divulgação da primeira Semana Cultural de Relações Internacionais do CASVIM, que gerou um aumento de 25% de engajamento em nossa conta do Instagram e atraiu mais de 500 espectadores durante 4 dias de evento. Tá? Tipo, se fosse... Esse é um resultado teu. Se fosse outra pessoa fazendo a divulgação do evento, talvez ela não conseguisse aumentar em 25% o engajamento da conta no Instagram. Então, por meio de resultado, com um número mesmo, você mostra que você agregou valor no lugar onde você estava. E é com isso que os caras estão preocupados, entendeu? Eles querem saber se, quando você entrar na empresa deles, você vai conseguir trazer resultado, trazer coisas boas. Então, sempre discrimina que resultado você trouxe dentro da atividade que você executava. Porque a organização de evento, qualquer um faz. Né? Você tem que mostrar o que você fez enquanto fazia isso. Tá. Aqui, ferramentas e habilidades. Não tem muito o que falar sobre. Excel, Power BI, Canva. E sempre lembra de colocar o teu nível, né? Porque lembra que eu falei, tipo, isso tanto se você estiver se candidatando num site, se for um robozinho que estiver vendo, ou se for uma pessoa mesmo, porque geralmente as vagas discriminam qual nível elas querem. Precisa de Excel avançado, precisa de Excel intermediário. Então, só botar Excel, você não vai estar comunicando muita coisa. Então, você tem que usar ali, você tem que falar qual é o teu nível. E, gente, não mente, tá? Porque, tipo, jogar ali um Excel... eu tenho Excel avançado, eu sei lá, programar em Python, e aí você vai, é admitido no estágio, e não sabe fazer aquilo, né? Mó micão. Então, tipo, seja honesto. E aí, vai um... Chamam de hack hoje em dia, né? Sou velha. Geralmente, você pode compensar, é interessante você compensar uma habilidade com outra. Então, por exemplo, a vaga pede Excel intermediário e inglês básico, ou então Excel intermediário e inglês intermediário. Você não é tão bom em Excel, teu Excel está mais para básico, mas você manja muito de inglês, sabe? Teu inglês já está nível intermediário avançado. Aí, colocando isso, você está compensando não a sua falha, mas o fato de você não ser tão bom naquela habilidade sendo melhor em outra, entendeu? Então, saiba trabalhar com isso. Aqui, idiomas, muito parecido com ferramentas, né? Inglês avançado, espanhol intermediário, francês intermediário. E aqui você coloca as línguas estrangeiras que você tem algum nível de domínio, né? Não precisa colocar português, tá, gente? A não ser que você esteja se candidatando para uma vaga no exterior, mas aqui no Brasil não precisa. E aqui, dica de ouro, tem essa... Eu vou tentar mostrar para vocês. Tem esse aqui, que é da English, não sei o que, mas eles fazem intercâmbio. Então, e eles têm esses testes aqui, tipo, tem de francês, espanhol, alemão, italiano, inglês. E aí é um testezinho, assim, de 50 minutos, você ganha um certificado. E, tipo, eu sempre coloco o hiperlink, tipo, eu tô falando, eu tenho inglês avançado aqui, Eu fiz esse teste, assim, não é um TOEFL, um IELTS, mas mostra que você tem, sim, aquela habilidade. E é um certificado super bonitinho. Deixa eu ver se eu encontro para vocês. Aqui. Aí, tipo, você consegue anexar no seu currículo com um hiperlink, e aí você, né, mostra que você realmente tem aquela habilidade.
Aqui, atividades extracurriculares, né? Então, geralmente, o que você faz na universidade estando fora da sala de aula. Teatro, esportes, voluntariado, grupo de pesquisa. E aí, às vezes, pode vir a dúvida se existe diferença entre experiência e atividade extracurricular. Eu já vi muita gente falando muita coisa. O que eu faço dentro de experiência, eu coloco lugares que eu passei que tinham CNPJ ou então o que era negócio próprio e me rendia algum dinheiro. Todo o resto eu jogava dentro de atividade extracurricular. Então, tipo, por que eu coloco Argos na experiência? Porque a Argos é uma empresa, tem o CNPJ, eu coloco lá, entendeu? Vamos supor que eu empreendi, na época da escola, eu vendia docinho no ensino médio. Eu coloco isso lá porque isso me rendia uma renda. Então, eu uso esses 2 parâmetros para dividir experiência e atividade extracurricular. Mas aí cada um faz a sua forma, né? Tem gente que coloca em experiência só em estágio. Eu não faço isso. Mas fica aí a critério de vocês. Então, vamos lá. Em experiência, eu coloco lugares que eu passei que tem CNPJ, ou então coisas que eu fiz e me renderam algum dinheiro. Todo o resto, voluntariado, curso, grupo de pesquisa, eu coloco dentro de atividade extracurricular. Aqui está um exemplo, né, de uma atividade extracurricular que eu fiz, que eu fui pesquisadora de um grupo de pesquisa por um tempo. Aqui eu coloquei o que eu estava fazendo, a minha linha de pesquisa e um artigo que eu publiquei. E, gente, é interessante porque poucas vezes eu utilizei essa atividade para colocar no meu currículo. Por quê? Lembra lá na frente, no início da apresentação, que eu falei sobre currículo personalizado? Então, foram poucas as vagas que eu me candidatei que ter feito parte de um grupo de pesquisa sobre estudos do mar era relevante, tá? Então, currículo personalizado também, além de você usar as palavras-chave daquela vaga, também é você entender o que, mais do que colocar, o que tirar. Porque às vezes dá vontade de socar tudo no currículo, né? Todos os cursos que você fez, todos os grupos de pesquisa pelos quais você passou, mas nem sempre aquilo vai ser relevante, né? Então, por exemplo, uma vaga em recursos humanos num consultório de dentista, sabe? Por que vai ser interessante para essa pessoa saber que eu escrevi um artigo sobre os impactos socioeconômicos dos acidentes de indústria de petróleo e gás nas águas brasileiras? Tipo, sabe? Isso, a não ser que você consiga extrair daí alguma habilidade que você desenvolveu e que seria interessante para essa vaga. Tirando isso, né? Não faça isso. Também não lota o teu currículo com cursos que não agregam a vaga, tá? Coloca o que foi interessante e que vai te levar a algum lugar. Aqui o que eu acabei de falar, né? Quantidade não é qualidade. Utiliza apenas o que é relevante para a vaga. Aparência, né? Tipo, às vezes tem uma polêmica quanto a isso. Coloco um layout bonitinho, faço no Canva mesmo. Faço no Canva, coloco layout bonitinho, ou faço no Word, por exemplo, né? E eu acho assim que depende, né? Com que empresa você está se comunicando. Uma coisa você está falando com a Petros, que é um fundo de, garantia da Petrobras. Aí é uma empresa super formal. Outra coisa você está falando, por exemplo, com a Spotify, que é uma startup e tem um ar super moderno e jovem, entendeu? Então, você vai ter que entender aí com qual empresa você está se comunicando e você não vai poder usar a mesma comunicação com todas. Mas, assim, uma coisa que vocês sempre têm que ter em mente é que o currículo tem sempre que estar bonitinho, organizado, com as informações bem dispostas, com as informações legíveis. Eu já peguei currículo que era todo desfigurado. A pessoa salvou em Word, aí tinha um tópico aqui, tinha outro aqui e tinha outro lá embaixo. Isso tira completamente a tua credibilidade, tá? Porque, por exemplo, o currículo é uma forma da gente se comunicar sem nos comunicarmos. Então, se você... O que adianta você escrever que você é organizada
Se o teu currículo está com o texto todo desformatado, está com uma aparência horrível, você colocou um fundo laranja e a letra azul, e não dá para ler nada, entendeu? Então, cuidado com isso. O que a gente faz comunica muito mais quem a gente é do que quando a gente fala verbalmente, sacou? E aqui eu trouxe um case de sucesso. Essa menina aqui, a Emily, ela foi contratada pelo Spotify, era o sonho dela trabalhar lá, e ela, tipo, fez esse currículo e enviou para eles. E o currículo dela tá, tipo, além de personalização para vaga, né? Ela replicou o layout do aplicativo da Spotify no currículo dela. E olha só que interessante. Se vocês olharem aqui embaixo, ela colocou músicas e interesses. Então, tipo, ela colocou os estilos de música que ela curte. E essa é uma parada, mano, que não é relevante para todas as empresas, para todas as vagas, sabe? É porque ela tava falando com a Spotify. Mas se ela estivesse falando, tipo, com a Coca-Cola, tipo, a Coca-Cola não ia achar... Pra quê? Coca-Cola ter resultado. Aqui, por exemplo, ela disse que ela escreve uma newsletter e tem uma taxa de abertura média de 60% a 65% e que é acompanhada por 300 inscritos. Então, olha só como ela está usando números para mostrar o que ela faz, né? Ela não simplesmente escreve uma newsletter. A newsletter dela tem uma taxa de abertura bem acima da média, entendeu? Então, é isso, gente. Socar resultado no teu currículo. O que você fez, o que aquilo trouxe de bom. Eu não estou conseguindo enxergar direito, porque a letra é muito pequenininha, mas ao longo de todo o currículo dela, ela vai trazendo números para mostrar os resultados dela, tá? E aqui, gente, o currículo você está se vendendo, lembra disso, então tem que ser atraente, sacou? E aqui, muito interessante, geralmente tem uma seção que as pessoas colocam no currículo que é habilidades. Aí você coloca lá, habilidade comunicativa, criativa, responsável. E, tipo, dá vontade de pegar na mãozinha da pessoa e falar, para. Porque essa seção de habilidades, ela não está comunicando absolutamente nada, né? Eu posso falar o que eu quiser sobre mim, eu posso falar que eu sou maravilhosa, que eu sou muito organizada, que eu sou muito comunicativa. Mas de onde eu tirei isso, sabe? Por isso que é importante você mostrar os teus adjetivos, as tuas qualidades na aparência do teu currículo, no texto que você está escrevendo. Porque ali é uma prova cabal de que você é aquilo tudo, entendeu? Por exemplo, a Emily, ela é extremamente criativa, né? Ela pegou o layout do aplicativo e fez o currículo dela em cima disso. Mas em nenhum momento do currículo dela ela está dizendo que ela é criativa. Entendeu? Por exemplo, é a parada que a newsletter dela tem uma taxa de abertura de 65%. Pô, ela deve ser uma ótima escritora, mas em nenhum momento no currículo dela ela está dizendo que é uma ótima escritora. Ela está se vendendo por meio dos resultados dela, entendeu? E é isso que a gente tem que fazer também. Então, se você tem essa seção de habilidade no seu currículo, já corta e se preocupa em trabalhar as tuas experiências, as tuas habilidades, porque é isso que vai te fazer passar para frente. Sacou? E não que a seção de habilidades vai te desclassificar de alguma forma, mas também vai ser um peso morto no teu currículo, entendeu? Não vai cooperar muito. Aqui boas práticas. Utilize fontes sem serifas, isso porque facilita a leitura no ambiente digital. Por outro lado, curiosidade, né? Uma fonte com serifa facilita a leitura no ambiente físico, né? Por isso que jornal usa fonte com serifa, para a gente ir acompanhando a linha. Mas dentro do digital, é preferível usar fonte sem serifa. Tenha várias versões do seu currículo. Então, por exemplo, currículo X, você trabalhou mais o curso, por exemplo, quem está na Argos passou por uma capacitação de comércio exterior. Aí tem um currículo teu
tem lá aquela capacitação de comércio exterior, você tá trabalhando aquilo. Ah, mano, aprendi despacho aduaneiro, aprendi tratamento administrativo, tratamento comercial, pá, fiz seminário e tal. E para que esse currículo é interessante? Se você estivesse candidatando para uma vaga em comércio exterior, entendeu? Talvez se você estivesse se candidatando para, sei lá, trabalhar com dados, um curso em comércio exterior não faça tanto sentido. Então, tenha várias versões do seu currículo, seja no Word, seja no Canva, que tipo, sejam interessantes para diferentes vagas, entendeu? Aí, tipo, você vai se candidatar para vaga X, aí você dá uma ajustada naquele currículo que já está ali com as experiências que são interessantes para aquela vaga. Envie o currículo no formato PDF, isso aí. Então, não envia no formato Word, primeiro porque muitas plataformas não aceitam, e segundo porque o formato Word ele muda dependendo do computador. Então, no teu computador, ele pode estar lindo, mas quando o recrutador abrir lá, vai estar tudo desconfigurado, entendeu? Então, sempre salva e envia no formato PDF, e aí você coloca lá o teu nome, a vaga, a empresa, e quando você está enviando, por exemplo, 2022.1. Beber água um pouquinho, gente, peraí. Porque aí você também já vai estar facilitando, lembra quando eu falei lá na frente sobre facilitar a vida do recrutador? Então, você vai estar facilitando isso, né? Porque às vezes ele está recebendo currículo para mais de uma vaga, ou às vezes a parada, ele tipo, teu currículo pode não ter sido aceito na hora, mas ele jogou lá dentro de um banco de dados, de um banco de talentos, aí depois ele tenta recolher, entendeu? Então é interessante ele saber quando você enviou aquilo, para qual vaga, né, para ele, por exemplo, a vaga de comércio exterior, tipo, acho que tem um currículo para isso, tipo, já está lá no nome do teu arquivo que aquela vaga para vaga de despacho aduaneiro, por exemplo, entendeu? Evitar cores e combinações que possam incomodar a vista ou prejudicar a leitura. Então, por exemplo, evitar fundo de uma cor e a letra com uma outra cor que eles têm um pouco contraste, né? Aquele exemplo que eu dei, por exemplo, do, sei lá, do fundo laranja com a letra azul, né? Tipo, não faça isso. Trata de trabalhar com cores que têm bastante contraste, de preferência o fundo branco com branco ou um cinza bem clarinho com a letra preta, tá? Cuidado com a poluição visual. Então, tipo, às vezes você quer, né, tipo, chamar a atenção do teu currículo pela aparência, você vai no Canva, aí no Canva tem aqueles vários layouts, né, cheio de quadrados, círculos, triângulos, grades, mas os elementos podem ter essas coisas, mas de forma comedida, de forma sóbria. Os elementos do teu currículo não podem se sobrepor ao conteúdo dele. Currículo com uma página, tá, gente? Tipo, nós somos muito jovens, não tem porquê nós temos um currículo com 2 páginas, tá? Então, tipo, usa só uma página e leia a descrição da vaga com atenção e use e abuse das palavras-chave. Missão vencendo o robozinho, né? Quem tem LinkedIn já viu, com certeza já viu alguém reclamando do site da GUP, né? Que é impossível passar no processo seletivo deles. E a GUP é um desses sites em que é um robozinho, não é um ser humano, que lê o teu currículo. E a forma de passar por esse robozinho é usando as palavras-chave do anúncio da vaga. E aqui é um extra, que é a carta de motivação. Vamos lá. Eu comecei a enviar a carta de motivação e percebi que eu comecei a obter resposta. Isso, gente, mais especificamente para currículo de e-mail, tá? Geralmente, quando você está fazendo a sua aplicação por um site, você não tem um lugar para anexar essa carta de motivação. Mas por e-mail dá para você fazer isso e é um baita diferencial. Eu tenho uma amiga que está estagiando na prefeitura de Niterói e, tipo, eu dei a dica a ela, né, tipo, para mandar a carta de motivação no e-mail. E quando ela foi fazer a entrevista, a mulher disse que ela tinha sido a única pessoa que tinha mandado uma carta de motivação.
Então, é um baita diferencial mesmo, porque poucas pessoas fazem isso, tá? E aí, você vai acabar que você vai... quem está olhando, né? Tipo, quem está recebendo os currículos vai ter você em mente, porque você se preocupa... Além do currículo, você se preocupou em mandar uma carta de motivação falando por que você quer aquela vaga. Então, tipo... Todas as vezes que eu enviei carta de motivação, eu fui chamada, gente, é batata. E na carta de motivação, você tem que falar por que você se interessou pela vaga e por que ela é para você, e qual diferencial você faria ali dentro, como você se encaixa no perfil solicitado. Então, geralmente, tem vaga que pede organização, sentimento de líder, sei lá. E aí você tem que falar como é que você se encaixa dentro dos valores que a vaga está pedindo e o que... perdão. E o que espera caso seja contratado, né? Eu sempre coloco, tipo, no final da carta de motivação, mano, quero fazer parte do impacto que vocês fazem na sociedade por meio de X, entendeu? Para dar aquela puxada de saco. Aqui tem um modelo que eu faço, tá? Eu vou compartilhar a apresentação com a Evelyn, aí ela pode compartilhar isso com vocês, ou então vocês podem tirar print aí. Mas é um modelo de carta de motivação que eu uso e que eu envio para os meus amigos, tá? E aí, quando vocês forem usar e tal, vocês podem fazer a adaptação necessária para a vaga, tá? Aqui, e-mail, né? Caso você esteja enviando o teu currículo por e-mail, não faça isso. Prezado, envie um currículo em anexo para a vaga X, atenciosamente. E, tipo... Mano, não faça isso, vai mostrar total desinteresse. No lugar, você conta uma historinha. Você fala brevemente quem é você, por que você está se candidatando para a vaga. E você fala um pouquinho, né, que você tem experiência naquela área, que você quer aplicar aquela experiência na empresa, e você fala que você está enviando o teu currículo e a tua carta de motivação. Envia a carta de motivação, meu filho, em anexo. Você fala que fica à disposição para eventuais esclarecimentos e mais informações. Dali, tenha um ótimo dia, tenha uma boa semana. E, atenciosamente, teu nome e envia o teu contato e o teu LinkedIn, tá? Logo abaixo. Aqui, onde conseguir estágio. Esses em negrito é especificamente para vagas de relações internacionais e os outros é para vagas no geral. O meu estágio atual, eu consegui na Eureka, tá? E, galera, às vezes, tipo, por exemplo, você vai ver processos seletivos grandes, por exemplo, Embraer, que tem vaga para relações internacionais, entendeu? Então, não é só vaga avulsa que vocês podem conseguir. Então, e fica de olho em todos esses sites, tá? LinkedIn também é muito importante. Por exemplo, sempre que tem uma vaga, eu acho que Piranga tem muita vaga e pouca gente. Interessante. E aí, sempre que vocês forem... Cara, eu acho essa Stone muito engraçada, porque quando eu ainda, tipo, tinha uma rotina no LinkedIn, né, que eu tava sempre olhando, essa Stone toda hora, tipo assim, a cada uma semana, por exemplo, eles colocavam a mesma vaga para rodar. Então, tipo, isso às vezes com intervalo de tempo, por exemplo, tem a vaga para analista pleno em marketing, sei lá. Aí, tipo, tá, essa vaga, aí a vaga fechou. Aí, tipo, um mês depois eles abriam, 2 meses depois eles abriam a mesma vaga de novo. Então, tipo, ou eles demitiam a pessoa ou a pessoa se demitia. Então, tipo, eu tenho pavor dessa empresa por conta disso, entendeu? Eles têm uma rotatividade muito grande. Mas, enfim, se alguém tiver alguma experiência lá e quiser compartilhar, sai traumatizada só pelo processo. Então, minha tese aí tá certa, né? Quem entra não deve aguentar ficar. Meu Deus. Mas vamos lá, gente. LinkedIn também é muito bom.
Porque, assim, às vezes, a pessoa deixou uma vaga, aconteceu isso há pouco tempo, era uma vaga para um escritório do consulado do Reino Unido, alguma coisa assim. O menino, que era até de RUF, tipo, ele deixou a vaga e logo ele promoveu a vaga, entendeu? Isso primeiro no LinkedIn. E eu vejo a mesma coisa, por exemplo, para as vagas da Prefeitura de Niterói. Eu sempre vejo no LinkedIn primeiro, antes de ver em Instagrams como o do RU Work Unesp, entendeu? Então, tipo, tem vagas que você vai ver lá primeiro, porque ou é o recrutador, ou é a pessoa que está deixando a vaga que está compartilhando aquilo. Então, sempre fiquem de olho, tá? O que eu recomendo também, tem interesse em trabalhar num lugar X, começa a se conectar com as pessoas que trabalham nesse lugar, tá? E também sempre procura a palavra-chave, por exemplo, você quer um estágio em despacho aduaneiro. Tipo, sempre vai jogando despacho aduaneiro ali na barra de buscar do LinkedIn, porque é para você estar sempre se atualizando para ver se alguém postou alguma coisa, alguma vaga sobre. Tá? Dúvidas? Pode mandar, Dara. Então, no início da apresentação, você estava falando de currículo e resumo, né? Assim, eu confesso que até hoje eu não sei qual é a diferença, não sei qual que é melhor enviar, tipo assim, qual que é o propósito de cada um, ou se é a mesma coisa no fundo, no fundo. Eu também não entendi na explicação, então se eu puder explicar um pouco melhor. Claro, posso sim. Então, o resumo, ele é um componente dentro do currículo. Da mesma forma que você tem experiência, idiomas, habilidades, você tem um resumo. Dentro desse resumo, ele é uma sinopse do teu currículo. Então, sintetiza os principais pontos do teu currículo dentro do resumo e joga ali também o diferencial, um diferencial teu. Por exemplo, que você tem 2 anos de experiência em marketing. Tem uma parada do tipo para falar? Joga ali no resumo. Como a maioria das pessoas aqui, gente, não tem muita experiência, foca no que você tem em termos de comunicação e cooperação. Sacou? Por exemplo, já fui líder em trabalho em grupo da escola, mano. Tipo, foca na tua habilidade de comunicação, sacou? Eu, particularmente, quando eu mandava meus currículos, eu não colocava resumo. Eu não via motivo para isso. Mas, quando eu tinha que me candidatar dentro de um site e um site pedia essa bio, por exemplo, a Eureka, que foi até o site que eu ganhei meu estágio, eu colocava tipo: sou diretora de gestão de pessoas na empresa Júnior X, tenho experiência com isso, 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 tenho nível tal em inglês, e tenho nível X em inglês e Y em francês. Estou me candidatando para a vaga X porque sei que posso contribuir com tais habilidades. Tipo, esse era o meu resumo dentro do site. Entendi, obrigada. Nada, eu posso até escrever isso para você depois. Nossa, obrigada. Eu vou passar meu contato para vocês. Aí, tipo, quem quiser me mandar uma mensagem para a gente conversar melhor, pode falar, tá? Pode me chamar. Rebeca, pode ir. Então, eu tenho duas dúvidas, na verdade. Uma é que você estava falando sobre colocar informação de ensino médio, só se o ensino médio fosse diferente. E aí eu fiquei em dúvida também de, por exemplo, nas atividades extracurriculares, se tiver alguma que foi antes do período da faculdade, que foi durante o período do ensino médio, isso se encaixaria também? Tipo, tipo, se encaixaria de colocar se for muito diferencial, assim, se eu tiver, por exemplo, um trabalho voluntário que foi durante o ensino médio, entendeu? E a outra dúvida foi na questão dos idiomas, porque quando você estava mostrando sobre as atividades extracurriculares, eu dei o exemplo de cursos. E aí, se eu quiser falar de idiomas, tipo, da onde que eu fiz aula de inglês, tipo, isso cabe informar dentro de idiomas ou, tipo, aleatório, assim?
Maneiro, vamos lá. O primeiro, sim, se você tiver experiências de voluntariado, cursos, coisas interessantes para trazer que você fez fora do ambiente universitário, né? Antes de você começar a faculdade, ainda no ensino médio, é total relevante você colocar, tá? Pode colocar sim. Só lembra de discriminar o período que você fez aquilo, né? Então, por exemplo. Ai, meu Deus. Dezembro de 2019 a abril de 2020. E sim, qualquer experiência relevante que você tiver para a vaga pode colocar, não precisa ser algo que você fez durante a universidade. O segundo ponto é, sim, curso, você fez um curso de, por exemplo, você fez, sei lá, CNA. Você coloca, sim, isso no inglês, dentro de, não coloca em cursos, coloca mesmo dentro de idiomas, porque isso vai até embasar o que você está dizendo. Então, por exemplo, você falou que você tem inglês avançado, mas, tipo, quem está dizendo que você tem inglês avançado, sabe? Tipo, CNA que você fez, sei lá, 8 anos de curso, aí no final você fez o teste que provou a tua proficiência de inglês nível C1, por exemplo. Então, sim, de preferência, se você tiver um curso, coloca assim junto com o teu idioma. Porque isso embasa o nível que você está dizendo que você tem. Uhum. Entendi, obrigada. Nada. Agora, Nicole. Boa noite. Eu queria saber sobre a entrevista individual. Eu acho que é a mais. Assim, para mim, eu acho que é a mais tensa. Eu participei do processo da Ipiranga e eu passei em todos os processos, todas as partes. Aí na entrevista individual não deu muito certo, não passei. E aí eu queria saber sobre essa, como você se destaca nesse momento, assim, nessa entrevista. Maneiro, vou contar um pouquinho da minha experiência para vocês. Antes da entrevista, eu fui procurando, caçando na internet mesmo, as perguntas mais comuns em entrevistas de estágio. Então, para quando eu chegasse lá, eu já saber mais ou menos o que iria acontecer. Segundo ponto, pesquisar sobre a empresa. Com o que a empresa trabalha, né, os campos de atuação, quais são os projetos dela e quais são os valores. Gente, o processo seletivo inteirinho de uma empresa vai estar baseado nos valores dela, tá? Então, na dinâmica em grupo, eles vão estar eles vão estar tentando entender se você tem fit cultural com a empresa e na entrevista individual também, tá? Então, pesquisa sobre a empresa, vê quais são os valores deles e vende isso. E vende isso na hora da entrevista. Mas, assim, o grande diferencial é uma parada muito essencial, não só para a entrevista, mas para a vida, e que a gente simplesmente ignora, que é autoconhecimento. Então, por exemplo, o cara pergunta qual é o teu ponto fraco, aí você tenta contornar aquilo falando de algo que é uma qualidade, entendeu? Por exemplo, sou perfeccionista. Essas coisas não colam, entendeu? Então, é muito importante você ser sincera. Tipo, olha, eu sou um pouco desorganizada. Fala assim, olha, eu sou um pouco desorganizada, mas agora eu estou tentando colocar as coisas em ordem, estou usando o Google Agenda. Nossa, assim, essa perfeccionismo é péssima, né? Estou usando o Google Agenda e tal. Então, por exemplo, ponto fraco. Fala real mesmo um defeito, mas fala como você está tentando consertar aquilo, entendeu? Por que você quer trabalhar na empresa? Seja sincera. Tipo, o que você espera conseguir ali? Por exemplo, Ipiranga. Em Ipiranga você quer, sei lá, trabalhar com responsabilidade social. Conta, tipo, eu gosto desse setor da indústria de... Tô aqui pensando na tua entrevista, nem sei se foi isso, né, mano? Mas tudo bem. Fala e tal, me preocupo com as populações ribeirinhas que vivem à mercê, sei lá, de acidentes de petróleo e gostaria de atuar, não detonando a empresa, claro, mas tipo, sei que vocês têm uma grande preocupação com o meio ambiente, com a vida humana, eu gostaria de contribuir com isso. Mas assim, pensa um pouquinho em você, faz um processo de reflexão. Onde você acha que você errou na entrevista? Tá?
Você quer contar um pouquinho da sua entrevista? Tipo, não precisa se expor, mas um pouco das perguntas que eles fizeram. O processo seletivo foi cumprido, assim. Cumprido não, né? Tipo, a gente teve umas 2 ou 3 dinâmicas de grupo. E aí antes já tinha tido todas as fases, né? Teste de lógica, um monte de teste que a gente fez. E aí as outras foram muito tranquilas, porque eu tenho facilidade em grupo, então não foi difícil. Só que não, eu acho que eu fiquei muito nervosa, eu estava muito tensa. E aí eu acho que foi isso que me embarreirou. Também, assim, não era bem a vaga que eu queria uma opção. Não era não necessariamente a vaga que eu gostava. E isso também impede, né? Você já fica meio tipo, ok. E, tipo, tinham questões de horário e tudo mais. Eles perguntaram sobre meus interesses, assim, pessoais, o que eu faço como hobby, essas coisas. Perguntaram sobre minha rotina, como ela era. Perguntaram se tinha, né, como para mim seria fazer home office, se eu tinha estrutura para fazer home office, porque lá são 2 dias em casa, 3 dias no presencial. Como a gente já tinha feito outras partes das dinâmicas de grupo, ali foi basicamente assim, alinhar a vaga, entendeu? A vaga é isso, a vaga é isso aqui, você tem que ter disponibilidade aqui, 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 você tem que cumprir esse horário, é assim que a gente trabalha. Você gosta dessa vaga? Eles perguntam. Eu fiz 2 entrevistas, eles perguntaram. Você gosta dessa vaga? Que não adianta fazer se você não gostar, eles perguntam. E aí, foi isso. Eu falei, interessante, não é um negócio que eu pensei em trabalhar, porque eu fui sincera, gente, eu ia querer matar se eu ficasse. Desculpa, Setembro Amarelo. Se eu ficasse analisando planilha o dia inteiro. Mas, enfim, foi isso, mas foi tranquilo, assim. Não... Só foi uma dúvida que eu tive. Então, muito provavelmente, durante a tua argumentação, tuas falas, você deixou transparecer que aquela não era a vaga dos teus sonhos. E, mano, esses caras, recrutador, tudo, pessoal de RH, eles têm o olhar e a escuta, coisa assim que a gente não entende, entendeu? Eles sabem coisas sobre a gente que nem a gente sabe. Então, se você falou de uma forma que os seus argumentos não convenceram, foi por isso, sabe? Ou então, por exemplo, você disse que você estava nervosa. Na hora de falar, você pode ter se expressado com pouca clareza. E aí, e você nem nota que isso está acontecendo, entendeu? Mas o cara do outro lado tá vendo que isso está acontecendo. Mas assim, o seu caso, eu tenho quase certeza, tipo, que o cara viu que você não cabia para vaga, não era o teu perfil. E quando isso acontecer, gente, tipo, não tem o que fazer, entendeu? E assim, vai ser bom para você e para a empresa, de certa forma, né? Porque se você, por exemplo, sim, eu trabalho com planilha muitas vezes e é um porre, entendeu? Não é algo que eu quero fazer para o resto da vida. Tipo, provavelmente se eu trabalhasse só com planilha, eu não ia aguentar me manter. Exatamente, eu ia ser muito feliz, eu não ia aguentar me manter nesse estágio, entendeu? Provavelmente se eu visse que era um estágio para mexer com planilha, eu nem teria me candidatado, sacou? Então, tipo, quando você chega lá numa entrevista e você, tipo, não quer aquela vaga, por mais que você tente enganar, não tô falando que você tentou enganar, tá? Mas, tipo, por mais que você tente não transparecer isso, eles vão saber que, tipo, você não quer aquela vaga, entendeu? A não ser que você argumente muito bem. Que você tenha, tipo, argumentos muito Eu concisos. tentei, mas a minha cara não ajuda muito. Se eu estiver mentindo, fica transparente. Mas você falou disso de não se candidatar, mas nessas empresas grandes é difícil porque não tem inscrição da vaga. É verdade. Só tem assim, vendas, jurídico. Não, Sim, você não sabe o que você vai fazer. Você só vai indo quando você está um mês no processo que você descobre. Para que sabe é? Eles nem salário eles falam. Até eu só sei quanto eu receberia porque eu tenho um amigo que estagia lá dentro. Mas eles não falam. Só quando você é contratado. Eu acho isso horrível de ter que ir no Glassdoor. Tipo,
Mano, pra quê? Tipo, discrimina logo no anúncio da vaga, sabe? Preço, benefícios. Mas sabe o que é legal? Tipo, eu acho que a Coca-Cola que faz isso. Você, tipo, tem essa parada toda, né? Por exemplo, vendas, financeiro, marketing, relações institucionais, mas você pode selecionar as 3 áreas para qual você quer ir. Entendeu? Por ordem de preferência, o que eu acho o máximo. Então, se todo estágio fosse assim, não seria tanta decepção para quem está aplicando quanto para quem tá, tipo, para quem tá avaliando, sabe? Porque fazendo isso, mano, tipo, eles não podem garantir que a pessoa que vai chegar no final do processo seletivo vai querer fazer o que a vaga tá pedindo, sendo que a pessoa nem sabia que seria alocada naquela vaga, sabe? Então, você se livrou, querida. É isso. Obrigada, Nicole. Evelyn? Isso, então, esse ponto que a Nicole falou, né, do nervosismo, acaba sendo, acho que, um dos maiores impasses, né, na nossa entrevista. Eu lembro que a primeira entrevista que eu fiz, assim, de estágio esse ano, gente, assim, eu fiquei procurando essas perguntas, assim, do Google, perguntas que os recrutadores fazem. Eu imaginei mil coisas, né, que ele fosse fazer, assim, essas perguntas, assim, sem sentido, tipo, se fosse escolher um bicho pra ser, que bicho você... Sabe, essas coisas, assim, meio nada a ver, que você tem que pensar absurdamente. E gente, assim, eu fiquei muito nervosa. Aí eu cheguei lá, literalmente, ele chegou e falou, fala mais aí sobre o seu currículo, sobre as coisas que eu tinha colocado no currículo, que sério que vai ser isso, sabe? Então, eu acho que não tem muito como a gente prever, né? Porque cada processo é muito particular, né? Então, eu acho que a chave é exatamente isso que a Carol falou, a gente ser a gente mesmo, né? A gente ter convicção do que a gente colocou no currículo e, tipo, ser verdadeiro no currículo, porque aí ele leu ali a parte dos idiomas e tudo mais, e falou, você tem facilidade com o inglês? Aí eu falei assim, eu tenho. Ele, então na segunda etapa a gente vai fazer uma entrevista em inglês, tá? Aí eu, entendi, tá bom. Então, assim, eu acho que é realmente a gente ter convicção, como a Carol falou, né? Essa questão do autoconhecimento, ser sincero no currículo. Eu notei muito isso, que é menos desafiador do que a gente imagina, sabe? A gente só precisa realmente estudar o que a gente vai falar, né? Se preparar, conhecer os valores da empresa, isso que a Carol falou totalmente. Assim embaixo. A Evelyn tá totalmente certa, gente. Ninguém conhece melhor você ou conhece melhor o teu currículo, a tua bagagem do que você mesma, tá? E aproveitando do que a Evelyn falou, né, sobre perguntas estranhas, essa parada aconteceu comigo, mano, mas, tipo, eu tinha sido admitida na vaga e eles fizeram uma brincadeira, né? Aí perguntaram quem eu queria que fossem meus pais, se eu pudesse escolher ter pais famosos. Aí eu falei, tipo, Beyoncé e Drauzio Varela. Tipo, super aleatório, sabe? Mas, tipo, é um aleatório que sou eu, entendeu? Então, é isso. Sempre comunique sim. Sempre comunique você, sabe? Não tenha vergonha do seu jeito, das suas convicções. Isso de cada recrutador, né? Ter um formato de pergunta para fazer é muito real, entendeu? Então, por isso que você tem que saber quem é você, entendeu? Porque na hora que o cara vai perguntar, me fala um ponto forte teu, um ponto que você se destaca. Aí você vai ficar assim. Tipo, mano, você não sabe uma qualidade tua, você não sabe no que você é bom, como é que você vai fazer, como é que você vai saber fazer o trabalho que ele tá te dando, sacou? E assim, vai uma dica aqui também, que não só para entrevista, mas para apresentações no geral, né? Geralmente, as pessoas pegam scripts, preparam scripts. Então, por exemplo, coloca lá, qual é o seu ponto forte? Aí coloca lá, meu ponto forte é a criatividade, porque eu sou de tal forma, vai de tal jeito. Quando você tem um texto, uma patoca de texto pronta para aquela apresentação que você vai fazer, aquilo vai te desconcentrar. Porque você vai ficar preocupado se está parecendo que você está lendo, você vai ficar preocupado, por exemplo, vamos supor que em algum ponto do meu script está: sou estudante de relações internacionais. Aí chega na entrevista, eu preciso falar isso, eu coloco tipo, eu curso Relações Internacionais. Eu vou lembrar, meu Deus, não estava assim no script. Aí isso já vai me desestabilizar completamente, entendeu? Então não fiquem presos a textos prontos. Pesquisa sim perguntas comuns que fazem, pensa um pouco o que você vai responder.
mas, tipo, se conheça, entendeu? Porque o cara, entendeu? Vai entender se você tá confusa para responder sobre você mesmo. Eu acho que isso vem muito também do lugar que a gente tá querendo sempre impressionar, sabe? Demais, tipo, demais. Sim. E aí fica forçado. Eu lembro até na Argos, inclusive, no primeiro processo seletivo que eu passei, que eu não passei, eu lembro que eu fiz e tinha uma pergunta assim, sua maior realização. Eu pensei numa coisa mirabolante para falar e foi uma coisa boa. Só que teve um menino que se destacou muito mais porque ele falou, minha maior realização é ter conseguido cozinhar um prato lá específico, né, de cozinha, enfim, pela primeira vez. Isso foi tão genuíno, sabe? Isso foi tão sincero da parte dele, tão ele. Eu acho que é muito disso, sabe? Sim. Cara, são essas pequenas coisas que fazem você ser você, sabe? É tipo ser grato, né? Por exemplo, se você só for grato quando coisas mirabolantes acontecerem na tua vida, por exemplo, me formei, sou grata. Meu avô se curou da doença X, sou grata. Tipo, você só vai ter picos de felicidade ao longo da tua vida, entendeu? Mas na maior parte do tempo você vai ser uma pessoa apática. Então, tipo, seja grata por todas as coisas, sabe? Tipo, seja grata pelo dia ter amanhecido ensolarado, seja grata por ter sua família. E é o que a Evelyn falou, entendeu? Tipo, não pensa coisas mirabolantes. Seja você, seja feliz com o que você tem e apresenta o que você tem. Agora, a gente já falou muito, passar para a Rebeca. Então, é que a Nicole estava falando do processo seletivo que ela passou, e aí eu lembrei de uma dúvida que eu tive exatamente no processo seletivo da Stone, que é gigantesco, é enorme, eles fazem você escrever redação sobre a sua infância. É terrível, não recomendo para ninguém. E aí tem uma das partes, eles perguntam como é que você, tipo, se imagina daqui a, tipo, 10 anos, e o que você tá fazendo pra, tipo, atingir esse objetivo e tal. E aí, tipo, eu pensei, o meu objetivo daqui a 10 anos é estar bem longe daqui. Só que aí não tem como eu falar isso. E aí eu falei, tipo, alguma coisa sobre, que o meu objetivo é, tipo, entrar no mercado de trabalho pra, tipo, ter experiência e tal, e daqui a um tempo, tipo, conseguir talvez ter uma carreira fora. Eu, tipo, falei bonito, assim. E aí depois eu fiquei pensando, cara, será que isso foi, tipo, muito errado? Porque será que, tipo, que isso eles vão olhar e vão falar, não, essa pessoa, tipo, a primeira oportunidade que ela tiver de ir embora, ela vai embora. E então, tipo, não vamos nem pensar, porque ela não vai querer crescer aqui, alguma coisa assim. Aí eu fiquei noiada com isso, eu queria saber. Cara, eu penso do mesmo jeito que você, tá, Rebeca? Por exemplo, me fizeram essa pergunta no estágio onde eu me via em 5 anos e eu menti. Porque eu não me vi em 5 anos naquele lugar, entendeu? Mas eu não podia dizer para o cara que eu não queria fazer uma carreira dentro da empresa dele. Então, eu falei, me vejo como analista plena da empresa X e tal, atuando dessa forma, fazendo, sei lá, MBA em marketing. Cara, eu criei uma historinha e colou, porque eu tô lá, sabe? Mas é muito isso que você falou, mano. Tipo, aonde você se vê em mais 10 anos é muita coisa, né? Se for 5, tudo bem, mais 10. Eu não podia falar, me vejo fazendo mestrado na República Tcheca. Tipo, o cara vai falar, meu irmão, se você quer fazer mestrado na República Tcheca, se você não quer ficar aqui, entendeu? Ou então, tipo, por exemplo, eu trabalho na área de marketing e dados, mas eu quero fazer meu mestrado em relações internacionais. Tipo, eu vou falar que eu quero fazer meu mestrado em relações internacionais porque eu quero trabalhar com, sei lá, segurança internacional. Eu não quero trabalhar com segurança internacional, mas, enfim. Tipo, meu irmão, você está se candidatando para uma vaga de marketing e dados. Como assim você quer trabalhar com segurança internacional, sacou? Então, é muito isso, cara. Chega esses momentos assim e eu crio uma historinha, mas eu não posso falar a verdade, porque senão eu não vou ser contratada. Entendeu? Tipo, eu sei que é chato, mas mercado de trabalho, sendo bem-vindo. Mas assim, meu irmão, quando você se deparar com essas coisas, sei lá, fala que você quer estar numa posição de liderança dentro da empresa e executando tais projetos
ir fazendo uma pós-graduação na área, entendeu? Porque contar teus sonhos de verdade, mano, complica. Pode falar, Paula. Cara, eu tava evitando falar porque eu não sei se vai aparecer meu áudio na gravação. Eu espero que dê certo. Então, se alguém voltar nessa gravação, peço desculpa se não tá saindo nada. Enfim, vocês estão sabendo. Eu ia perguntar que, assim, eu tive uma entrevista há muito tempo atrás, porque eu desisti, né, do Faculdade Não Tem Como. Porque eu sei que tem algumas pessoas aqui que me perguntam se não daria pra fazer estágio junto. E aí, tipo, eu tenho B2 no certificado, eu tenho B2 em alemão. Mas, na prática, hoje em dia, eu não tenho. E aí, no currículo, eu coloco que eu tenho ali o certificado. Ou não, porque quando o carinha começou a me pedir pra falar em alemão, não tava B2, entendeu? E o cara, ele nasceu na cidade que eu fiz o intercâmbio. Então eu ainda esqueci, fiquei mais nervosa ainda, esqueci todos os lugares que eu tinha ido, eu não sabia mais o nome de lugar nenhum. E eu parecia uma criança de 5 anos falando, e eu entrei em desespero. O certificado ele já tem 2 anos? Ah, tá, saquei. Então, se ele já tem 2 anos, meio que você não tem obrigatoriedade de ter aquele nível, né? Porque ele já expirou. O teu certificado de alemão é tipo de inglês, né? Expira em 2 anos. Calma aí, gente, minha mãe quase entrou. Mais ou menos. Quando eu perguntei pro meu coordenador de alemão, ele tinha falado que normalmente eles consideram esse certificado em específico por muitos anos, pra não dizer quase assim, pra sempre, que é como se, tipo, só faz ele, eu acho, quando você tá estudando num colégio que teve o alemão, sabe? Então é como se você tivesse vivido aquilo por muito tempo. Que não adianta muita coisa, mas enfim. Brincadeira, tipo, na moral. Meu Deus, seja sincera. Fala que você, né, tem um certificado nível B2 e tal, mas por N motivos, faculdade, aprendizado de outros idiomas, trabalho, sei lá, você estava cuidando do teu irmão mais novo, não sei se eu tenho irmão mais novo. Enfim, você fala que acabou perdendo um pouco o jeito, mas que já voltou a estudar. Você tem que falar que você já voltou a estudar o alemão, né? Que você já voltou a estudar o alemão e que você sente que agora o seu nível de proficiência, de fala, tá ali entre A2 e B1, entendeu? Mas aí, tipo, eu falo isso no meu currículo, eu escrevo bonitinho, ou não assim, né? Porque também aí já tô falando demais. Ou então eu falo na entrevista mesmo, porque explicar que não é mais a mesma coisa que quando eu tava lá, eu expliquei, né? Mas, enfim. Tipo assim, quais eram as especificações da vaga? Porque, tipo, pedia para você, por exemplo, escrever e-mails em alemão, para você atender pessoas em alemão? Como é que era? Cara, eu não lembro, mas era na Câmara de Comércio. Eu acho que era mais ou menos por aí, tipo, principalmente e-mail. Com certeza eu ia ter que me comunicar por e-mail. Mas, sei lá. Depende de situação em situação. Se for uma parada que você tem que ficar conversando em alemão, aí realmente eu recomendo que você jogue no currículo assim o teu nível que você consegue se comunicar, entendeu? Não adianta colocar um B2, jogar um B2 ali se você tem que ficar conversando e você não vai conseguir ficar conversando. O que eu recomendo? Procura outras pessoas que trabalham em câmaras de comércio. Aí pergunta mais ou menos quais são as atividades que elas fazem naquele idioma, entendeu? Mas, por exemplo, se é mais escrita de e-mail, joga assim o B2 no teu currículo, mano. Aí, tipo, na entrevista, você fala que você tem um nível B2, mas que você tá um pouco enferrujada, não com essas palavras, claro, mas que você já voltou a estudar o idioma, já tá pegando a manha novamente. E assim, martela as habilidades. Por exemplo, você com certeza vai ter que escrever e-mail. Martela a tua habilidade em escrita, né? Porque, assim, como eu me inspirei esse idiomas, eu entendo que escrever é mais fácil do que falar. Entendeu?
Aí, tipo, a fala, mano, assim, você fala que, né, deu aquela desacelerada, mas que você já voltou a estudar, entendeu? Mas aí, realmente, se a vaga pedir, se for fala, seja, joga real logo no currículo. Se for para escrita, né, se for pesar mais na escrita, você coloca lá o teu B2, você passa pelo currículo, entendeu? E aí, na entrevista, você explica. É o que eu faria. Eu vi gente no LinkedIn que estagia lá e que não tem alemão. Eu acho que eles devem acabar usando muito inglês no dia a dia, mas o alemão com certeza deve ser um diferencial. Tem essas paradas também. Eu já vi lugares muito diferentões, por exemplo, embaixada da Suécia, entendeu? Tipo, é muito complicado eles nicharem e pedir para a pessoa falar sueco aqui no Brasil, sacou? Então eles pedem um inglês, por exemplo. Mas mano, é o que eu faria, entendeu? Tipo, se eu não tenho necessidade de falar na vaga, eu vou lá e jogo no B2 mesmo e aquilo, o certificado. Obrigada, amiga. Nada. E, assim, se você tiver com alguma vaga em vista, pode me chamar pra gente conversar sobre. Evelyn. Isso que você falou, né, de já corrigir, por exemplo, eu tenho um nível tal de idioma aqui, mas, sei lá, faz tempo que eu não tenho, né, o hábito de falar, aí você corrige, né, mas estou voltando a estudar. Isso é muito necessário. Assim, eu acho que também como quando você vai falar sobre seus defeitos, sobre seus desafios, né, por exemplo, eu tenho dificuldade de lidar com organização, mas eu estou resolvendo, mas eu estou trabalhando para isso. Eu acho que isso é um diferencial, tanto na entrevista, enfim, em todas as etapas, né, de dinâmica em grupo, sempre que você for falar sobre algo que você não tá tão bom assim, você entrega o problema, mas você já apresenta a solução também, né? Exatamente. Tipo, às vezes tem vaga inglês avançado e, tipo, o inglês intermediário você consegue ficar ali super bem, sabe? E, mano, é isso. Lembrar também que nós somos jovens, né? Nós somos muito jovens. Quantos anos tem uma média aqui, por exemplo? As pessoas aqui devem ter mais ou menos entre 19 e 23 anos, sabe? 19. Então, assim, a gente está aprendendo, entendeu? Tudo a gente está aprendendo agora. Isso são coisas que a gente já sabe, é agora que a gente está ganhando experiência, tá? Então, sempre deixa refletir que você é uma pessoa esforçada e está sempre buscando aprender, está sempre buscando se desenvolver, né? Tipo, por exemplo, uma parada que eu curto muito, que eu curto pensar, né? Tipo, por exemplo, vamos supor que você está se candidatando para um mestrado. Aí o cara vai lá, olha o teu currículo, tipo, só tem média 9,5. Teu CR, todos os períodos foi 9,5. Mas, por exemplo, vamos pegar que o teu CR, na verdade, foi uma rampinha. Tipo, tava lá 7, aí você foi subindo 7,5, 8, 9,5, até você chegar a 10. Entendeu? Mano, assim, né? Eu, se estivesse avaliando alguém, daria muito mais valor a esse histórico acadêmico que foi evoluindo, progredindo, do que aquele que se manteve em alto o tempo todo, sacou? Porque mostra uma capacidade da pessoa em evoluir enorme, sabe? Então, tipo, sempre reflete aí que você tipo, tá buscando se desenvolver, que você tá fazendo as coisas para conseguir se desenvolver, que você não tá estagnada. Daniel, eu vi que você levantou a mão, não adianta baixar. Boa noite, você tá me ouvindo bem? Tô sim. Então, eu não sei se você já falou sobre isso, porque teve uma parte que a minha internet caiu, mas a minha dúvida é sobre o tamanho do currículo, porque às vezes eu começo a fazer e acaba dando, no Word no caso, acaba dando 2 páginas, e aí, tipo, eu fico meio noiado com isso, falo, meu Deus, não tem como mandar um currículo quebrado. E aí eu tento tirar alguma coisa, formatar ou diminuir a fonte para caber tudo numa página só. Aí eu quero saber se, tipo, o currículo tem que ser uma página só, ou se é tranquilo também, caso dê mais de uma. Então, eu sempre, preferencialmente, uma página só, tá? Eu já vi até anúncio, assim, pedindo que seja uma página. O que eu recomendo? Eu não sei fazer isso no Word, mas você pode fazer no Canva, que é colocar 2 colunas. Que aí você consegue, tipo, óbvio, né? Dentro de uma organizaçãozinha, com uma separação bem clara, mas que aí você consegue ter todo o teu conteúdo ali dentro de uma página, entendeu? Porque eu entendo, tipo,
uma folha em formato A4, você colocar todos esses tópicos, experiência, vida acadêmica, habilidades, idioma, vai chegar uma hora, caixa de texto. Ai, gente, eu sou leiga nessas coisas, mas deve dar para fazer sim. Eu sei que no Canva dá, né? Porque você move as coisas perfeitamente. Então, assim, faz um currículo de 2 colunas, tá? Meu currículo tem 2 colunas, é como eu faço, né? Se tivesse só uma, eu não conseguiria colocar tudo, entendeu? Aí, assim, com certeza daria 2 páginas, mas faça isso, coloca 2 colunas. Ou então você pode tentar dar uma filtrada, né? Tipo, se você achar que tem muita informação que não é interessante para a vaga. Tranquilo, obrigado. Não. Mais dúvidas? Temos mais dúvidas? Não, né? Queremos jantar, gente. Sim. Tô brincando. Se tiver dúvidas, pode levantar a mãozinha agora. Ou um comentário também, quiser contar uma experiência, não sei. Então tá. Letícia. Deixa eu voltar pro slide de dúvidas. Desculpa botar a mão só assim no final. Mas é que eu lembrei que eu sigo uma garota que ela uma vez indicou que no currículo tinha certas ordens, né, para colocar as informações. Uhum. Isso é válido ou não importa muito a ordem? Cara, é válido sim, tá? Por exemplo, o que tem que estar no topo do teu currículo? Assim, com certeza. Contato, experiência e formação acadêmica. Eu já vi currículo com... Porque, assim, é aí que tá... Eu já vi currículo, por exemplo, tava com experiência lá embaixo. Mano, como assim, sabe? Essa experiência é provavelmente o tópico mais importante do teu currículo. Ele tem que estar lá em cima, tá? Então, geralmente, o que eu faço? Eu coloco na primeira... Eu tenho uma coluninha assim no meu currículo e uma maior. O que eu coloco nessa coluninha? Eu coloco contato, minhas habilidades, por exemplo, Canva, Excel, tá? E aí, idioma. Aqui na coluna principal, eu coloco experiência acadêmica, aí eu coloco a faculdade que eu estou fazendo, coloco a experiência tipo profissional, né? Coloco estágio, empresa júnior. Aí embaixo eu coloco as atividades extracurriculares. Por exemplo, voluntariado, ou curso de comércio exterior que eu fiz, ou grupo de pesquisa que eu participei. Mas assim, experiência, informações de contato, e tipo, principalmente estágio, tipo, qual o seu grau de formação, o que você está cursando, essas paradas elas têm que estar lá no topo, entendeu? Porque é o que o cara vai procurar logo de cara. Se tiver... Amiga, repito sim. Contato. Então, tipo, lá eu coloco contato, Niterói RJ, que é a minha cidade e estado. Meu número de telefone... número de telefone, e-mail, o link do LinkedIn, né? Que na verdade é hiperlink, eu coloco o linkzinho lá, escrevo LinkedIn para a palavra, né? Para a pessoa clicar na palavra LinkedIn. Embaixo eu coloco as minhas habilidades em quesito de ferramenta, né? Por exemplo, Excel. Embaixo eu coloco idiomas. Foi? Obrigada, foi sim. Na coluna principal, você pegou? Peguei, só porque deu um negócio aqui na internet, parou rapidinho. Mas foi a minha internet. Mas é isso, entendeu? Existe sim uma ordenzinha para você colocar, tá? Geralmente, atividade extracurricular é uma parada que você coloca lá embaixo, tá? Tipo, é a última coisa que eles vão olhar, mano. E aí, tipo, experiências e teu grau de formação e teu contato, você coloca lá em cima, porque é a primeira coisa que os caras têm que ver. Logo em seguida, eles têm que ver, tipo, as ferramentas que você tem, por exemplo, Excel, teus idiomas, e lá, por último, você coloca as atividades extracurriculares, sacou? E aí, o objetivo e resumo, se você for colocar, você coloca lá em cima também.
Tá ótimo, obrigado. Nada. Eu posso até ver um template para mandar para vocês. Eu mando para a Evelyn, aí ela manda para vocês, tá? Dúvida?